Amém? Você precisa aprender a olhar em fé. Amém, irmãos? Porque o olhar pela fé é um olhar que você consegue visualizar aquilo que Deus promete na sua palavra. Vocês estão comigo? Amém. Quando você fica preso àquilo que você está vendo, você vai ficar cético, incrédulo. Você vai limitar a maneira como Deus poderá agir na sua vida. Vocês estão comigo? Amém. Aí você está vendo para o aparente, você está vendo para as circunstâncias. Aparentemente está tudo contra você. Mas o olhar da fé vai conseguir trazer os planos de Deus e vai antecipar e vai acelerar aquilo que Deus quer fazer. Vocês estão comigo? Amém. O diabo está pintando para você um quadro ruim. Isso. O diabo está dizendo para você as suas impossibilidades. Mas Deus está dizendo que através da fé, aquilo que você deseja, sonha e quer ter, é possível, é real. Amém, irmãos? Amém. É possível dar a volta por cima. É possível, aleluia, as circunstâncias mudarem. Assim como uma tempestade que se, às vezes, alcança a nossa vida. Esses dias nós podemos ver, né, o índice pluviométrico de Salvador choveu em mais de 61 anos, diz que nunca choveu tanto em Salvador. Salvador derreteu ontem, né? É verdade? Mas você percebe que hoje, quando chegou, a chuva já tinha ido embora, foi indo embora, foi chover um pouco, daqui a pouco choveu uma parte de manhã, depois foi embora, de tarde o sol já estava aberto, o céu estava azulzinho, não foi assim em algumas partes da cidade? A tempestade passou. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Amém. Amém, irmãos? O dia mal vai passar, a tempestade vai passar. Amém? O sol vai brilhar. Amém, irmão? Amém, irmãos? E nós vamos alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então pare de olhar para as circunstâncias, olhe para as promessas que Deus tem para você. Amém? Mas hoje eu não vou pregar sobre fé, mas não tem como deixar de falar de fé. É verdade. É verdade? Porque a fé, ela muda a circunstância. A fé em operação, não é fé por ter fé, ou falar, ou só declarar. Amém, irmãos? Mas fé de fato é viver. Amém, irmãos? Fé de fato é chamar as coisas que não existem. Amém, irmãos? E trazer do sobrenatural para este mundo, para que as coisas sejam materializadas. Amém? Mas estamos falando sobre caráter de Deus. Amém? Estamos falando de Deus, a sua pessoa, quem Ele é. E já falamos de muitas coisas, né? Na semana passada, Deus da salvação, Deus Pai, Deus de cura, Deus de provisão. Amém, irmãos? Deus da vida. Não foi isso mesmo? Quem tem alcançado, né? Deus de amor, Deus do sobrenatural. Amém? Deus é o nosso Pai, é o meu Pai, é o seu Pai. Amém? Em João 4, não se salvo me engano, os universitários de plantão, não sei se é 4:24, que diz que Deus é Espírito. Não tem esse versículo não, mas vamos começar com esse versículo, só para abrirmos isso. Deus é Espírito. Amém? E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. O nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, como alcançar, como ter uma vida de intimidade com Deus que é espírito. Deus, ele não tem um corpo humano, físico, como nós temos. Nós somos imagem e semelhança dele, amém? Corpo, alma e espírito, assim como é um Deus só que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, amém, irmãos? Mas até na Trindade você percebe que o Filho se fez carne. Olha a semelhança. Amém, irmãos? Só que agora ele está no corpo ressurreto. O corpo humano de Jesus, após a sua ressurreição, ele se transformou num corpo ressurreto. Amém? Num corpo eterno. Um corpo que não está mais fragilizado pelas consequências do pecado. Vocês estão comigo? Então a morte não tem mais poder sobre o corpo de Jesus. Amém? Então o corpo que Jesus tem, que foi ressuscitado nessa figura ressurreta, é o corpo que nós teremos quando formos ressuscitados. Apesar de nós sermos uma pessoa, e eu vou falar sobre isso,
que Deus também é uma pessoa. Eu vou introduzir sobre esse aspecto. Diga assim: Deus é uma pessoa. Pronto. Mas em João 4,24 ele fala de relacionamento, que a única maneira que eu e você possamos alcançar o Senhor é adorando a Ele em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então nós precisamos ativar a nossa parte espiritual. A maneira que eu me comunico com Deus é através do meu espírito humano, que é uma centelha da vida de Deus que foi soprada em mim e você. Amém, irmãos? Glória a Deus, vai de mim. Então, a maneira de eu me comunicar, de eu alcançar, de eu me relacionar com Ele, é em espírito e em verdade. Não pode ser em engano e em mentira. Amém? Tem que ser em espírito e em verdade. E Deus é uma pessoa. Apesar dele ser um espírito, amém, irmãos? Porque muitas pessoas pensam em Deus como se fosse um Gasparzinho. Quem se lembra do fantasma Gasparzinho, o fantasma camarada? Não é verdade? E as pessoas vendem essa imagem aí. As pessoas pensam que Deus é um fantasma. Não tem nada a ver com fantasma, amém, irmãos? Eu quero dizer que a essência de Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Amém, irmãos? E para nós nos relacionarmos com Ele, precisamos ativar também a nossa parte espiritual. Nós temos essa parte espiritual. E essa parte espiritual muitas vezes é manchada e é contaminada pelo pecado. Se vivermos uma vida carnal mundana, nós não vamos conseguir ter uma comunicação perfeita. Amém? Você percebe que para você sentir as direções do Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que estar vivendo uma vida de oração, busca, leitura da palavra, para que o Espírito Santo possa te comunicar com clareza. Não é que ele não tem clareza, mas às vezes as imperfeições das nossas vidas impedem de ele comunicar coisas com clareza, não por culpa dele, mas por culpa nossa, porque ele é Espírito, e ele é verdade. Amém, irmãos? Então precisamos deixar aberto esse canal do relacionamento. Então Deus é Espírito, Deus não é um fantasma Gasparzinho. Amém, irmãos? Deus também não é uma força abstrata, né? Porque eu percebo que os pensadores, né, os gnósticos e outros, eles tentam associar Deus como se Deus ele fosse uma força, amém, irmãos? Que tivesse fundida com o universo e com o cosmos. Deus está na natureza. Quem já viu essa conversa bonita? Deus está na terra, Deus está no mar. Isso não tem nada a ver. Terra, mar, céu, amém, irmãos? Os 4 elementos, né? Água, fogo, isso tudo é conversa da carochinha. Deus é espírito. O universo físico foi criado por Deus, não tem nada a ver com a essência de Deus. Amém, irmãos? Agora reflete a grandeza do seu poder, da sua inteligência, do seu caráter. Porque tudo isso não poderia ter sido criado se não tivesse uma força por trás, amém, para criar isso. A força de Deus, mas independente de Deus ter o poder e a força, amém, irmãos? Não quer dizer que ele está associado com os elementos físicos do universo. Amém? Quem estudou a escala, né, dos elementos, né, no 2º grau, né? Aí você tinha que decorar todos os... Quem se lembra aí, né? A tabela periódica, exatamente. Você tinha que decorar todos os elementos, é isso? Né? E tinha gente que fazia... Me diga uma coisa, você usou essa tabela periódica para que função? Me diga, aonde foi que você usou a tabela periódica? Né? Agora os cientistas, né? Os físicos, os químicos, aí tudo bem, né? Mas tinha que decorar o nome de todos, né? Porque se brincar, tinha professor que fazia a sabatina. Não é verdade? Misericórdia, para gravar aqueles nomes, hein, irmãos? Meu Deus do céu, né? Agora vamos lá, falando da pessoa de Deus. Deus não é a força de Star Wars, né? Quem já assistiu Star Wars? A força está integrada. Começa a se, como diz Didi Mocó, se concentrar. Aí o Jedi, né? Então, quem assistiu Star Wars aqui? Que é uma confusão, né? Star Wars começa do final para o começo. Que isso, né? É uma maluquice, né? Mas vamos lá. Vocês estão comigo? Então Deus não é aquela força abstrata como se tivesse, que quando você evocasse aquele poder,
você conseguiria alcançar aquele poder. Não tem nada a ver. Deus é espírito, Deus é uma pessoa, Deus é inteligente, Deus é um ser. Mesmo ele sendo espírito, ele é um ser. Assim como também ele nos fez diferente dos animais. Amém, irmãos? Você não é a jumenta de Balaão. Amém? Ela falou. Amém, irmãos? Porque pelo que eu conheço, só quem fala é o quê? É papagaio, jandaiazinha se treinar, que mais? Só. E a jumenta de Balaão. Amém? Deus nos fez seres pensantes, inteligentes. Ele nos fez a sua imagem. E Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele. Então eu quero que você entenda hoje, e a minha premissa aqui, que como ser, Deus tem sentimentos. Amém, irmãos? Deus tem sentimentos. Porque as pessoas às vezes não sei como é que você pensa em Deus. Tenta aí, feche os seus olhos aí, feche os olhos, todo mundo, feche os olhos, rapidinho. Pensa em Deus agora. Pronto, agora pode abrir os olhos. Como você pensou nele, naquele ser todo poderoso, que está cheio de raio, que parecendo aquele coisa do Olimpo, que fica saindo raios pelo fogo, Deus, aquela voz grossa, aí que faz falar, pastor Pedro. Você pensa em Deus como? Amém, irmãos? Mas Deus tem sentimentos. Amém. Amém. Aleluia. Deus não é aquele ser inalcançável, inatingível, inexpugável, como você jamais pudesse ter qualquer tipo. Ao contrário. E como pessoa, assim como nós somos uma pessoa, Ele possui sentimentos, né? Tanto é que eu falei algumas semanas atrás sobre Deus, na verdade, se arrepender. Gênesis 6,6, quem se lembra? Vamos lá, Gênesis 6,6. Então o Senhor se entristeceu-se. Na verdade tem uma parte aí que Deus se arrependeu-se, né? Na verdade Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na verdade o original é se entristeceu-se. Porque senão a Bíblia entra em choque, né? E haver um paradoxo. E não tem paradoxo. A Bíblia não se contradiz. Às vezes as versões que são diferentes, amém? Então eu quero falar aqui, o que eu estou atentando a você é sobre o sentimento. Que Deus sente também. Uma parte na Nova Aliança, não sei se está aqui, ele diz assim, não entristeçais, não sei se você pode procurar aí, né? Está falando do Espírito, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Não é verdade? Tem uma determinada religião por aí, que denomina o Espírito Santo como uma força ativa. Ai, acho que é a força de Star Wars, acho que esse pessoal deve ter assistido muito Star Wars. Queria falar que Deus é uma força ativa? Não é verdade? Não, o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo, eles tentam atribuir a pessoa do Espírito Santo, assim como Deus é uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa. Amém, irmãos? E ele possui sentimentos. Cadê? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você vai entristecer uma força? Não, se fosse força, se entristeceria? Porque uma força é só um poder que emana de alguém, não é isso? Mas uma pessoa que possui sentimentos, você entristece. Amém, irmãos? Então Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo, apesar de não ter virado carne, é uma pessoa. Estamos falando da mesma pessoa, Deus. Amém, irmãos? Então ele tem sentimentos, ele fica indignado, né? Ele tem ciúmes. Amém? Porque eu já falei sobre isso. Ele também se aborrece, né? 6 coisas que o Senhor abomina, e a 7ª ele... Provérbios 6,16, vamos lá? As 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele detesta. Nenhuma que ele... Na verdade essa versão aqui está meio chibunga, é King James, né? Aí bote o 17 aí. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derrubam sangue inocente, né? Coração que maquina planos perversos, que planeja, né, ver o mal de outra pessoa, pés que apressa para fazer o mal, falar mal, degrinir. E a 7ª que ele faz, a última coisa que Deus detesta, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Então isso aí Deus detesta, Deus, ele abomina, Deus não gosta disso. Amém, irmãos? Então Deus é uma pessoa? É.
Amém, irmãos? Então ele fica indignado, ele fica chateado. E nesse relacionamento de nós, né, como igreja, como corpo, ou individualmente falando, como pessoa, nós podemos alegrar o Senhor e nós também podemos entristecer ao Senhor. Amém? As nossas atitudes em obediência, lógico, né, que vai alegrar o Senhor, né? Tanto é que aquela parte de Hebreus 11:6, bote aí Hebreus 11:6, que fala sobre fé, que é necessário que aqueles que se aproximam dele creia que ele existe, e ele se torna aqui. É verdade que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui está dizendo, esse versículo explica como nós podemos agradar a Deus. Amém? Quem quer agradar a Deus aqui? Amém. Pronto, aqui está dizendo como. Em verdade, sem fé, então quando você anda em incredulidade, você desagrada ao Senhor. Quando você anda só pensando no problema que não vai dar certo, que não vai acontecer, que está difícil, você não consegue atrair a atenção de Deus. Mas, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que creia que ele é real e que recompensa a todos os quantos se consagram a ele, ou que ele se torna galardoador daqueles que dele se aproximam, de acordo com a versão. Vocês estão comigo? Então, quer se aproximar dele, quer fazer qualquer coisa, haja e ande em fé. O nosso relacionamento com Deus, já que ele é uma pessoa, tem que ser todo baseado em fé. Se você vai basear nas suas possibilidades, naquilo que você pode fazer, isso não é fé. Se você for adquirir você deseja tanto, né? Vamos lá. Você deseja tanto comprar, digamos, um celular da hora. Qual é o melhor celular hoje que tem os melhores? É o iPhone, é o que é o 15, é o mais atual? 16, já tem um 16. Amém, irmão? E tem também o S23 da Samsung? É o mais atual? Ou já lançou o S24? Já tem? S24, o negócio anda mais rápido. Acho que celular evolui tanto, né? É top. Amém, irmãos? Mas o nosso, aí você quer comprar esse celular. Eu não sei quanto é que custa um iPhone, eu sei que é caro. O último lançamento eu sei que é caro. O top da linha que tem, normalmente ele lança em 2 ou 3 versões, normalmente, né? Mas o top pelo menos é uns 10 mil, né? Por isso? Mais de 10 mil. Mas se você conseguir trabalhar e comprar esse celular, ou você dividir ele de 10 vezes, R$1.000, né? Sei lá, você comprou, está passando, né, por aperto, nem que tenha que comer carne de galinha prematura, que tem muita gente que compra o que não pode ter, e depois está apertado, quer dizer que está na prova. Então cuidado, você não pode, quer comprar, aquilo que você conseguiu comprar na força do seu esforço, amém, é ótimo, que beleza, você adquiriu com seu esforço, mas isso não é fé, porque isso você pode, mesmo se sacrificando, mesmo se esforçando. Fé é aquilo que você não pode. Amém, irmãos? Agora, você vai crer? Vai crer, isso é bom, é a força do seu esforço, mas fé vai conseguir aquilo que não dá para fazer. Aí Deus vai trazer recursos, Deus vai trazer situações, Deus vai trazer dinheiro, que pelo seu salário normal, não daria. Amém? Ou Deus pode usar alguém para te dar, ou pode chegar um dinheiro extra, aí sim, aí tá fora do seu orçamento. É aquilo que normalmente está fora do seu orçamento. Amém, irmãos? É o extra, é o sobrenatural. Aí vai chegar os recursos necessários. Amém? As portas se abrem, aí sim, aí o sobrenatural se agiu para que nós possamos se relacionar com Ele. Então, Deus tem sentimentos. Deus também possui pensamentos. Você sabia que Deus pensa? Amém? Vai lá, abre em Isaías 55:8. Então Deus também é um ser pensante, ou seja, Deus é um espírito pensante. Assim como eu penso, Deus pensa também. Deus pondera. Amém, irmãos? Ele não age impulsivamente. Ele faz planos. Deus é estratégico. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim diz o Senhor, de acordo com a versão. Então Deus pensa. Amém. Só que o que a Bíblia ela fala? Que a nossa linha de raciocínio humano e lógico, ela é limitada.
Estamos falando de um ser sobrenatural, espiritual, todo-poderoso, onisciente, onipotente, não é isso mesmo? Onipresente. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então, a maneira como nós pensamos, nós não podemos achar que Deus ele pensa da mesma maneira que nós pensamos. O pensamento do Senhor ele vai além da lógica do raciocínio humano. Não tem como você definir. A única coisa que a palavra traz de clareza, revelação, aquilo que está revelado para a gente, dá uma linha mestra para que possamos entender quem Deus é, o seu caráter, a sua pessoa, mas os pensamentos dele são maiores que os nossos. Às vezes você pensa que Deus vai fazer de uma maneira, ele faz de outra. Às vezes você pensa que uma resposta vai vir de alguém, não é, vai vir de outra situação. Às vezes você pensa que vai ser no seu tempo, e não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Glória a Deus, é de mim. Porque parece que muitas vezes tem crente que quer ensinar a Deus como tem que fazer. Você acha que a maneira que vai chegar em suas mãos aquilo que você tanto busca, será pelo seu imediatismo, o que Deus, não, irmãos. Deus pode trazer um bolo de maço de dinheiro na boca de um cachorro. Mas uma coisa que eu aprendi pela experiência, que quando nós estamos apertados financeiramente e precisamos de um rompimento financeiro, quem é que precisa de um rompimento financeiro aqui? Não é isso? Todo mundo precisa de um rompimento. É quando fala, né, precisa de um rompimento, porque às vezes está meio sufocado, né? Nós sempre fazemos compromissos, nós sempre queremos melhorar, é assim? Não é? Está chegando o final de ano, é muito comum as pessoas às vezes pensarem em reformar. Nem todo mundo reforma, mas tem gente que se pode, se foca. Todo mundo quer pelo menos arrumar a sua casa, ou trocar um móvel, ou trocar um sofá, né? Ou aquela geladeira que já está já com a porta já amarrada no... Acho que não existe mais isso não, mas na minha época eu sei que existia muito, né? Que o pessoal amarrava com a geladeira com borracha de caminhão, né? Quem já viu isso já? Né? Mas, final de ano tem gente que quer pintar a casa, quer reformar, quer comprar um móvel, uma cama nova, um sofá novo, uma televisão nova, né? Quando chega no período da Copa, o pessoal quer comprar, vende muita televisão, é assim ou não é? O Brasil não empolga muito mais para ninguém querer trocar a televisão, não, mas as pessoas querem melhorar, as pessoas sempre têm novos objetivos. É normal, nós queremos melhorar, nós queremos prosperar, nós queremos ter o melhor, nós queremos a nossa casa mais arrumada. Um homem, se pudesse, trocaria de carro, não é verdade? Para ter um carro melhor, mais novo, porque as coisas se desgastam com o uso e é normal a gente querer progredir. Vocês estão comigo? Então faz parte da nossa linha como ser humano, amém? Mas precisamos contar com a bênção de Deus. Amém, irmãos? E se você conta com essa bênção de Deus, as coisas podem chegar na sua vida com muito mais velocidade. Glória a Deus, vai de mim. Então, Deus pensa diferente da gente, mas Ele pensa. Se você pensa, Deus pensa muito mais ainda. Amém. O Deus também possui uma imagem. Assim como eu e você temos uma imagem, temos uma característica, né? Quando a pessoa olha para a gente conhece. Todo mundo tem uma expressão facial, né? Não é verdade? Alguém já passou e viu alguém passando. Se Júnior passar de moto pelo Perovaz, quem mora lá, vai dizer, aquilo ali é Júnior. É assim ou não é? Não é o jeito dele, né? Meio baixinho, trucundinho, parrudinho, é assim ou não é? Aí o pessoal agora vai usar isso, vai querer taxar Júnior de baixinho, troncundinho, né? Não é verdade? Todo mundo tem uma característica. Deus também possui uma característica. Deus possui imagem. Em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na verdade, essa palavra traduzida por imagem, no original ela é descrita como aparência. Diga assim, aparência. Diga assim, sombra. Então, nós somos a aparência de Deus, a sombra, sabe? Algo que reflete de longe a imagem de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou a sua imagem. Nós somos, digamos, uma cópia de Deus. Como se fôssemos uma fotocópia, né? E a conotação é essa mesmo, né? Traz a conotação de cópia.
somos como se fosse uma xerox. Amém? E não é no sentido substancial do gênero, homem e mulher. Quando Deus criou um homem e mulher, Ele criou, não é só o que Deus criou, a figura de Deus é homem, não. Ele criou homem e mulher, reflete a imagem dele. Não é que Deus tem sexo ou tem gênero, não tem nada a ver com isso, amém, irmãos? Mas quando Ele criou aspectos. Tem coisas no homem que lembram o caráter de Deus, e tem coisas na mulher também que lembram o caráter de Deus. Pronto, vamos falar amor. Qual o amor mais semelhante ao amor de Deus? O amor de mãe para filho, porque a mulher é mais carinhosa, a mulher ela se doa mais do que o homem. É verdade ou não é? O homem é mais rude, o homem é mais seco, é mais, meio grosso assim, não é tão carinhoso. Já a mãe mata e morre por um filho. Você entende quando o Deus fala assim, o homem e mulher os criou? Porque tem coisas no homem que lembram a Deus, tem coisas na mulher também que lembram o caráter de Deus, e não está associada ao gênero, ao sexo. Vocês estão comigo? Glória a Deus é de mim. E outra coisa, além de Deus possuir sentimentos, além de Deus possuir pensamentos, além de Deus possuir uma imagem, eu estou falando tudo de uma pessoa, amém, irmãos? Assim como nós somos, Deus também possui uma forma, amém? Você tem boca? Tem. Você tem olhos? Você tem pés? Então, na verdade, Deus também possui tudo isso. Você entende por que Deus os criou a sua imagem e semelhança? Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos ver a forma de Deus. João 5:37. Eu vou ler o versículo e você vai detectar nesse versículo o que é que tem nesse versículo que Deus tem, que nós temos. Vamos lá? Nós somos imagem dele e Deus tem uma forma. Mesmo sendo um espírito, mas é um espírito que tem uma definição, tem uma forma pré-definida. Vamos lá? Diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Então, ele está falando que Deus é espírito. Ninguém nunca viu ele na sua essência, na sua aparência. Mas, vamos agora ver quais as semelhanças, quais são as características que tornam Deus semelhante, ou nós, ao contrário, nós que somos semelhantes a Deus. Vamos lá, primeiro, Êxodo 33:23. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Diz assim: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Qual é a parte que Deus tem que também nós temos? Face e costas. Mesmo sendo espírito, você entende que nós somos criados uma fotocópia, nós somos um retrato de Deus. Deus, quando fez o ser humano, Ele se inspirou em nós. Êxodo 33:23. Outra coisa, Salmo 8:6, diz assim: deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés lhe puseste. Deus tem mãos. Amém? Você tem mão? Levante sua mão aí. Deus tem mão. Mesmo sendo espírito, sendo uma pessoa, tendo pensamentos, tendo sentimentos, Ele tem uma forma espiritual que lembra a nossa mão física, mas é espiritual. Então Deus não é uma força que fica brilhando como a força do infinito de Star Wars, e surge aquela voz no meio, brilhando, parecendo uma luz reluzente: eu sou a força. Amém, irmãos? Deus tem uma forma espiritual, e nós fomos criados a essa forma, a essa imagem e a essa semelhança. Glória a Deus, vai de mim. Outra coisa, em Números 12:8, amém? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Isso aqui foi a resposta de Deus, quando foram, não sei se foi Arão ou Miriam, ele respondendo, Deus diz o quê? Que a boca falava com Moisés. Então Deus tem o quê? Deus tem boca.
Você está entendendo quando a Bíblia diz que nós somos em imagem e semelhança do Senhor? Nós não fomos um ser disforme, um ser abstrato, um ser maluco assim, né? Porque quando você assiste aquelas séries, né, de ficção científica, quem gosta de série de ficção científica? O pessoal que cria esses seres alienígenas dos universos distantes, é engraçado, né? Tem uns que é 5 olhos aqui, tem um que é 3 orelhas. Eles criam um cara de maluquice aí. Quem já viu esse filme esse filme de ficção, de Star Wars? Tem várias séries, né, na Netflix, né? E eles criam vários seres alienígenas de outros planetas. E eles são, né, tem uma mente bem diversificada, como assim, bem inspiradora, né, para criar um bocado de maluquice, um bocado de ser misturado com peixe, com escama, né? Eu acho que os caras, não sei onde é que eles conseguem inventar tanta... Existe uma disputa nos Estados Unidos para criar as caricaturas que eles conseguem criar, e são premiados. E outro dia eu estava vendo um seriado sobre isso, né? Mas nós não somos um ser alienígena onde você tem 2 bocas. Já pensou? Com uma boca, meu Deus do céu, tem gente que fala como que? Imagina se tivesse 2 bocas, né? Meu Deus, tem uns que criam até 4 braços, 5 braços ali. É uma doideira, né? Mas Deus tem boca. Outra coisa, em Isaías 30, 27, diz assim: eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo da sua ira, no meio de espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Então Deus tem lábios e tem língua. Mas não é língua ferina não, viu, irmão? Você conhece alguém aqui que tem língua ferina? Que falou, responde na hora? Amém, irmãos? Nós temos que ter boca e línguas inteligentes para falar o que é certo. Não ser guiado por sentimento. Não é verdade? Amém, irmãos? Não ser menino ou menina espiritual. Porque a maturidade, vamos sair um pouquinho, a maturidade vai nos levar a sermos ponderados nas nossas avaliações e não sermos precipitados de respondermos na mesma hora. Porque nós corremos o perigo de fazermos uma avaliação incorreta. Tem gente que sente a necessidade de responder por tudo. Tem gente que fica na teoria de conspiração que tudo é uma indireta. E às vezes você pode estar errado, né? Eu acho que o único ser do universo, faz parte do caráter de Deus, já ensinei aqui, que consegue penetrar na mente do ser humano é Deus. Amém? Nós podemos às vezes perceber pelas atitudes, pelas posturas, pelas palavras, que às vezes as pessoas dão indícios daquilo que está pensando. Mas se aquilo não foi verbalizado, nós corremos o perigo de fazer uma interpretação errada, porque só Deus conhece o coração. E se sairmos respondendo a cada indireta que recebemos, seremos meninos imaturos espirituais. Então não tem a língua ferina. Amém, irmãos? Tem a língua produtiva, tem a língua abençoadora, tem a língua para promover, não para responder. Porque senão você vai se sentir sempre, tudo vai ser e vai sentir no direito de sempre estar dando respostas de shots ou indiretas, ou tá... Não é verdade? O tempo todo. Tem gente que só anda, você conhece alguém que só anda pela internet, só dando indireta? Ou fica caçando, pensa que tudo é indireta? Isso vai se tornar um vício na sua mente, irmãos. Você vai ficar obsessivo ou obsessiva. Alô? Amém, irmãos? Eu estou saindo um pouquinho do contexto só para dar uma luz a você. Amém, irmãos? Porque senão você vai ficar nessa ficção de todo dia, aí você vai ficar constante, né? Pô, isso aqui é para mim. Olha também, peraí, vou botar algo aqui também para... Sai dessa obsessão, irmão. Vamos crescer, vamos amadurecer. Amém, irmãos? Vamos tomar o exemplo de Deus. Deus só abre a boca para falar o certo. Amém. Glória a Deus é de mim. Estou falando isso em amor, irmãos. Amém? Não se sinta a necessidade de sempre responder a tudo, não. Porque nós podemos estar interpretando errado. Porque só quem vê o coração verdadeiramente é Deus. Eu quero tirar um peso, eu quero tirar um fardo. Eu quero crer que ninguém age aqui assim, amém, irmãos? Mas eu quero, não se sinta essa necessidade
de estar fazendo isso, porque senão vai trazer um peso para você. Você vai ficar sobrecarregado, você vai achar que tudo é indireto, você vai achar que as pessoas estão te criticando, que tudo... E você vai se sentir sempre no direito de estar trazendo, sabe? Né? Tem gente que é o tempo todo só postando coisa na internet, de coisa, de indireto. Saia dessa, irmãos. Deus tem mais para nós. Amém. Estou falando isso em amor, irmãos, é sério. Estou falando isso para criticar, não. Você é livre, você bota o que você quiser. Amém. Mas você não vai ficar nessa obsessão, porque isso traz paranoia. Você sabia? Deixa, peraí, vou escolher aqui peraí, vou botar nos stories. Não, irmão, saia dessa, irmão. Amém. Mas Deus é bom. Outra coisa, pés, Êxodo 24:10. É a primeira vez que eu falo sobre isso, mas falo em amor, amém, irmãos? Êxodo 24:10. Porque, voltando para a internet, você percebeu que a internet, as redes sociais, não sei nem porque eu estou falando isso, mas vou falar para ensinar. Não, pastor, você está falando por algum propósito. Lógico, tudo eu trago algum propósito. A internet, muitas vezes, ele projeta uma ideia falsa. Você percebe que todo mundo na internet só quer mostrar que está bem? Malmente quando alguém está de luto, né? Assim, tô de luto, tá vendo? Já viu? Já tem alguém que bota assim, tô de luto? Aí você sabe, será que alguém morreu? Quem foi que morreu, meu Deus? Será que foi a pessoa? Mas as pessoas, às vezes, só mostram a parte mais bonita. Que está bem, que está prosperando, que está avançando. Não é assim? Eu não dizer que eu não posto não, irmãos. Eu estava outro dia em Aracaju, eu passei na frente da loja Havan, e eu queria conhecer uma loja Havan. Quando eu estou chegando em Aracaju, pastor Pedro, olha, tem uma van aqui. Não, a gente vai ter que voltar, que o meu sonho é tirar uma foto na frente da loja Havan, naquela estatueta. Mas eu pensei que só tinha lá em Rio Grande do Sul. Vocês estão comigo, irmão? Quem viu, aparentemente, vai achar o quê? Pastor Marcelo está de boa, viajando Aracaju, na frente da loja, está fazendo compra, irmão. Né? A única compra que entramos na loja Havan foi entrar lá para comprar, não vou dizer para quem foi, um segura-goleiro. Olha aí. E o que é segura-goleiro, pastor? É sutiã, irmãos, amém? Amém, irmãos? Amém. Mas assim, poxa, o pastor está cheio do dinheiro. Não é verdade? Eu estou aqui contando para vocês aqui. Mas assim, poxa, tá bom, arrumado, tal. Eu, pastor Pedro, Railza, tal. Mas as pessoas pensam o que quiser. Não é verdade? E viajamos e graças a Deus deu tudo certo. Mas Deus sabe como foi a nossa viagem. Deus é bom o tempo todo. Amém, irmãos? Mas é assim. Então, as redes sociais, elas mostram muitas vezes uma imagem e às vezes você não é nada daquilo. As pessoas querem às vezes mostrar para as pessoas, ou como se fosse uma resposta. Não, irmãos, não viva da opinião dos outros. Você é muito mais que isso. Amém, irmãos? Se você sabe quem você é em Cristo, porque senão você vai ficar nessa obsessividade de querer sempre estar trazendo. Se você está bem, você sabe dos seus problemas, entregue na mão de Deus. Senão você vai ficar num círculo vicioso de sempre estar trazendo resposta de tudo. Não é verdade? A gente conhece gente que posta tudo, até o que come. Tudo posta, gente. Não estou dizendo que é errado não, irmãos. Eu acho que isso não é pecado não, amém, irmãos? Mas não fique na necessidade de estar mostrando. E outra coisa, a sua vida é pessoal. Tem coisas que não vale a pena a gente estar se expondo tudo. Vocês estão comigo? Se viajou, tem que mostrar que está viajando. Você está entendendo o que eu quero dizer? Amém, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos meus passeios com a minha família, eu, minha esposa e minhas filhas, para onde vamos, para onde nós formos, se vai para um restaurante, a gente não posta. Porque se postasse ia causar inveja a muita gente. Ia dizer que o pastor estava cheio do dinheiro. Fica a dica. Amém, irmão? Amém. Se está comendo camarão, tem que botar. Uma vez ou outra, mas não se sinta nessa obrigação. Amém, irmãos? Amém. Porque ninguém posta quando está comendo carne de galinha prematura, uma muqueca de ovo. Quer mostrar para as pessoas que está bem, que está prosperando, que está avançando.
Você está entendendo? Então não viva da aprovação dos outros, irmãos. Viva da aprovação de Deus. Amém. Amém. Só fica a dica. Agora, se você quiser continuar, ou se tem alguém que tem aqui, continue, irmão. Você não é pecado, não. Amém? Eu não quero colocar um fardo sobre... Eu só estou dizendo que não tem necessidade das pessoas estarem sabendo da sua vida. A sua vida só interessa a Deus, e se você é casado, ao seu companheiro, né? E aos seus parentes, porque às vezes nem é muito bom, nem muitas vezes o parente está sabendo demais da sua vida. Que tem parente que só quer saber só para se entremeter e dar a penada. Mas ajudar nada, mas criticar está lá falando. Isso. Então precisamos crescer, irmãos, precisamos ter sabedoria. Não abra muito sua vida, não. Amém, irmãos? Amém. Sua vida pertence a você. Amém, irmãos? Então não se exponha tanto. Amém? Porque às vezes as pessoas podem... Eu não sei se você sabe que na justiça, tem gente que diz que estava devendo a justiça, que estava duro, e tem juízes que quando olhou a rede social, viu que o cara estava viajando, andava em iate, penhorou e foi lá, e por quê? Você disse que não tem, mas está só nos melhores carros, tal, e penhorou os bens dele, porque a rede social era o contrário daquilo que alegava que ele estava na raspa da sola. Olha o contraditório. Fica a dica, irmãos. Amém? Pega também se quiser. Amém? Tem um livro muito bom, que é de Perilo Borba, Se Deus Curte, eu compartilho. Não sei se tem esse livro aí. Ainda tem? Gente, esse livro é fantástico. Eu já tomei uma palestra, até em Aracaju, não foi esse ano não, foi da outra vez. Muito bom. Se você quiser aprender o que você pode postar na rede social, compre esse livro. Se Deus curte, eu compartilho. Amém, irmãos? Então tem coisas que não vale a pena estar compartilhando. Amém, irmãos? Deus tem pés, Deus também tem olhos. Salmo 18, 24. Eu me lembro que Vânia, nesse curso de, como é o nome? Profética, ativação profética. Foi nos últimos dias, ela falava sobre comportamento de pessoas que postam na internet. Eu não sei porque eu estou entrando por essa linha, eu estou aqui tentando chegar. Mas ela falava de irmãs, principalmente mulheres, que se diziam que eram profetas, que eram ungidas, que eram usadas por Deus, e estavam com roupas meio, inapropriadas para alguém que disse que é usada por Deus. Mas a irmã Vânia desceu, a instrução na palavra. Amém, irmãos? Amém. De pessoas que diziam que era de Deus, e estava com roupa decotada, e estava mostrando o corpo, e estava fazendo isso. Como é que a pessoa que é de Deus está se expondo para a internet? Mas é solteira, vai conquistar, quer atrair a atenção dos homens, ou você quer um homem de Deus, um varão de Deus, que vai gostar de você pelo seu caráter, não só pelo seu corpo? Porque se você casa com uma mulher, e quer ter um casamento duradouro, você precisa perceber que aquela formosura um dia murcha. Quem casou novinho com sua mulher, quando minha mulher, me laçou, eu não tinha essa bola aqui não. Eu era magrinho que dava dó. Ela também era magrinha que dava dó. E é por quê? Porque as nossas formas vão mudando, a gente vai deixar de amar um ao outro? As coisas envelhecem. As coisas criam rugas, As coisas não vai ser aquela formosura, as coisas caem. Amém, irmão? Entendeu? As coisas murcham. Não é verdade? E aí, vai deixar de amar? E o caráter? Sim. E a cumplicidade? Vocês entendem, irmãos? Mas Deus é bom. Então, quem é solteiro não tem que atrair alguém para estar se expondo, tentando atrair, porque isso um dia acaba. Mas o amor, se é amor, permanece. Amém, irmãos? Glória a Deus, é de mim. Deus também tem olhos, já falei dos olhos já, Salmo 18, 24, assim que me retribua o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Então Deus também tem olhos, e os olhos dele são como chamas de fogo. Deus também tem ouvidos. Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
Então Deus está ouvindo a minha e a tua oração. Se você o adora em espírito e em o quê? Verdade. É a única forma de se relacionar com Ele. Amém, irmãos? Conversar com Ele, tirar um tempo no dia, né? Como diz Didinho Mocó, concentração, concentrar. Amém, irmãos? Porque oração exige concentração. Não é verdade? E oração, às vezes você precisa estar num lugar de silêncio. Não é verdade? Quando você quer conversar, quando você quer... Eu não sei se você já passou por isso. Você já teve aquele momento de se desabafar com Deus? Quem já teve? Às vezes a carga está tão pesada, os problemas, e você quer ir para o seu quarto, fechar a porta, e não quer que ninguém entre, não quer que ninguém lhe atrapalhe, não quer que ninguém... Porque é aquilo ali que você vai abrir o seu coração e vai lançar sobre ele, talvez suas frustrações, aquilo que aparentemente não está funcionando perfeitamente, e apresentar diante do Senhor as nossas petições, nossas causas, nossas demandas, né? Nossos problemas, aquilo que tem tirado muitas vezes o nosso sossego. É assim ou não é? Precisamos de silêncio, precisamos nos concentrar, precisamos, sabe, elevar o nosso pensamento, né? E orar, desabafando: Senhor, me ajude, Senhor. E ali aquela conversa, isso tudo é gerado por intimidade, né? Por respeito, né? Por reverência à pessoa dele. Devemos reverenciar a presença dele, o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, né? Você não vai entrar na presença, nós já estamos na presença, mas agora vamos ter um bate-papo com o Senhor. Você sabia que na nossa oração às vezes precisamos também falar, e muitas vezes nós precisamos ficar calado também? Você ora e às vezes para e começa a ouvir aquela voz que vem na sua mente. Não pense que é coisa da sua mente, não. Vai ouvindo as impressões, as direções, sabe? Para não tomar, às vezes, uma decisão precipitada. Porque, a experiência de vida cristã, tanto das minhas próprias coisas que eu já fiz, e teve decisões que eu já tomei errado, eu posso tomar, irmãos, eu sou humano também. Amém? Posso tomar decisões erradas. Pastor, mas você tem gente que pensa que o pastor é um semideus. Amém? Que o pastor não pode errar, que o pastor não pode tomar uma decisão errada. E nós erramos também, irmãos. Mas o nosso erro muitas vezes não é para prejudicar, é na tentativa de acertar. Amém? Porque, por exemplo, Jesus errou ao escolher Judas, mas o cara era traidor. Jesus sabia que ele iria trair. Você entende? Então nós não somos esses semideuses, não. Amém, irmãos? Nós somos humanos. Mas uma das coisas que vai nos levar a ouvir a direção de Deus e o comando de Deus é justamente, primeiro, ter paciência. Se você tem pressa de tomar decisões, você corre 90% de chance de errar. Eu vejo muitas pessoas, é a mesma coisa. Quando alguém tem um coração obstinado, o que é que você está falando, pastor? Presta atenção no que eu vou te dizer. Em tomar uma decisão. Essa pessoa já decidiu mas eu já orei a Deus. Ele pode conversar com quem for. A pessoa, se já decidiu no seu coração, ela não precisa nem da aprovação de Deus, já decidiu, acabou. A pessoa às vezes só ora só para poder acalmar sua alma, mas na verdade Deus não tem nada a ver com isso. É aquilo que a pessoa já decidiu internamente. Porque as coisas de Deus trazem paz. As coisas de Deus, você não precisa mostrar nada para ninguém para dizer que está bem. Isso é fantasioso. Amém, irmãos? Então, quando você quiser tomar uma decisão, pensa muito bem, porque a nossa alma, né? Nossa alma, como diz as vovozinhas, amém, irmãos? Ela cogita muitas coisas, irmãos. E às vezes nós podemos ter impressões erradas. Ela pode nos levar a direções erradas. E o tempo vai dizer. Tem coisas decisões erradas que nós tomamos, que muitas vezes a gente não vê na hora. Você sabia disso? A pessoa se demorar 2 anos para você perceber que você tomou uma decisão errada,
e você ir achando que está indo tudo muito bem, e lá na frente o prejuízo, e depois você ter que voltar para recomeçar onde você errou. Irmãos, isso é muito grande. O Espírito Santo não quer isso para a gente, não. Amém? Então não tenha pressa, irmãos. Não tenha pressa. O teu melhor conselheiro é sempre e será o Espírito Santo. Amém? Sempre é o Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado por pessoas. Amém? É que nem aquela história do profeta velho, né? Quem se lembra, eu já falei do profeta velho? Eu até já preguei sobre isso. Um profeta novo, profeta velho. Foi lá, profetizou, né? Para o rei. E Deus disse, vai para o tal caminho, quando for, não volta pelo mesmo caminho. Quem se lembra dessa história que eu já preguei aqui? Aí, isso foi o profeta novo que falou isso. Deus, não volte por essa estrada. O profeta velho ouviu a história, que ficou famoso, porque o que ele profetizou aconteceu, né, para aquele rei, e mandou o seu moço, manda buscar aquele profeta novo lá. E o que é que aconteceu? Você lembra da história? Ele foi, aí o profeta, Deus falou comigo, que você pode voltar, que está tudo bem. Quando ele saiu da casa do profeta, apareceu o leão e o matou. Porque Deus usou a boca daquele, era a boca de engano, o cara mesmo sendo profeta. Então cuidado, irmãos, com quem tenta dar direções à sua vida. Pode ser direções da alma. Vocês estão comigo? E isso é perigoso. Vocês estão comigo? Não sei nem por que eu estou falando isso. Amém? Pode ser direções da alma. E às vezes você vai pagar o preço que você não precisava ter pago. Pela precipitação. E o interessante da história, que o profeta velho ainda foi velar pela vida do profeta novo. Ele levou o cabra a errar, levou o cara a morrer, tomar um caminho que não era para ter tomado, e ainda foi chorar, porque desobedeceu a Deus, porque Deus não mandou ele por aquele caminho. Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus também tem voz. Salmo 29:4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então Deus tem uma voz, não é aquela voz que aparece daquela força abstrata de estar, né? Tipo assim, né? Oh, Elimar, né? O pessoal pensa que é parecendo trovejando. Ei, Jacidalva, eis que o teu varão vem aí. Amém. Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, mas não vou não, que vocês são muito sabidos. O pessoal daqui pega as coisas, né? Eu sou assim, minha mente trabalha numa perspicácia brilhante. Se você me falar duas coisas em época diferente, alguém que está chegando com você, eu mato o quebra-cabeça. Cuidado com o que você fala comigo, porque eu sou estrategista. E não adianta você tentar chegar, não fale com o pastor não adianta. Até nas entrelinhas das conversas eu ligo um ponto com o outro, assim, parece aqueles filmes de Sherlock Holmes, assim. Às vezes o Espírito Santo nem precisa me soprar nada, eu mesmo já mato a charada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas Deus tem voz. Amém, irmãos? Vocês foram abençoados? Na próxima quinta-feira, ou se tiver a próxima quinta-feira, pastor, o senhor vai para o céu? Não, irmãos. Amém? Porque eu vou ver se eu chamo. Não, vai ser. Depois eu vou. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus no Velho Testamento. Amém? Os nomes o El, Elohim, El Shaddai, El Elion, né, El Olam, El Jireh, El Nissi, né, El Shammah. Tem aqui Jeová Macadesh, Jeová Guimolá, Jeová Tsebeot, Saboá, Jeová Samar, Raá, Roi, Adonai, amém? Todos esses nomes que significam a forma de atuação do Senhor, indica, revela seu poder, sua força, sua grandeza que opera milagres, amém? Então vamos falar sobre isso. Então Deus é uma pessoa, Deus possui sentimentos e Deus tem forma, né? E nós somos a imagem dessa, somos semelhança dessa forma, amém?
Quem não sabia, aprendeu. Quem já sabia, reforçou ou se lembrou. E é bom estar falando que nós não nos relacionamos com um ser abstrato. Nós relacionamos com Deus, que é Espírito, que é uma pessoa e que quer se relacionar comigo e com você. Amém? Amém. Pronto. Deus abençoe em nome de Jesus.